Boa tarde. A audiência de instrução do processo da Dama de Espadas é adiada para daqui a um mês. Universitários fazem mutirão para a declaração anual de microempreendedor individual. Vans escolares aderem à greve dos caminhoneiros. Minha convidada hoje é a promotora Mariana Barbalho, Cidadania, que investiga a operação Transporte Escolar no estado do Rio Grande do Norte. O serviço está reprovado, hein? De 1.350 veículos vistoriados, 1.000 apresentaram problemas. Quarta-feira, 30 de maio de 2018. Eu sou Diógenes Dantas. O RN Acontece está começando. A audiência de instrução da Operação Dama de Espadas, que aconteceria hoje, foi adiada para o dia 28 de junho. Os advogados de alguns réus conseguiram ganhar tempo, quase um mês, ao alegarem que não tiveram acesso às delações premiadas que constam no processo. A operação foi deflagrada em agosto de 2015 pelo Ministério Público Estadual. O repórter Jackson Damasceno tem mais detalhes. Ao todo são 6 delações, entre elas a de Rita das Mercês, ex-procuradora da Assembleia Legislativa e a principal peça nas fraudes investigadas na Operação Dama de Espadas. Rita entregou todo o esquema, deu detalhes no Ministério Público Federal. O processo na Justiça Estadual tem 24 réus, todos sem foro privilegiado. Vários advogados de defesa pediram adiamento da audiência porque, segundo eles, não tiveram acesso às delações. A defesa, na verdade, teve informação de que haviam termos de colaboração juntados aos autos, dos quais ela não foi intimada para se manifestar. E alegou prejuízo, dizendo que nós não poderíamos sequer fazer perguntas às testemunhas da acusação sem ter ciência desse material previamente à audiência, porque isso prejudica a paridade de armas entre acusação e defesa, bem como prejudica o direito de defesa do nosso cliente. Nós conversamos com o juiz Ivanaldo Bezerra, da 6ª Vara Criminal, e ele informou que a Secretaria havia sim incluído as delações no processo. Mesmo assim, para evitar problemas futuros e alegações de cerceamento de defesa, preferiu reaprazar a audiência. O Ministério Público também disse que não havia necessidade disso. Mas por uma questão de cautela, ele achou melhor suspender o ato e remarcar para o dia 28 de junho, o que termina sem comprometer o andamento. A Operação Dama de Espadas foi deflagrada em 2015 pelo Ministério Público Estadual. Segundo foi investigado, a procuradora Rita articulava um esquema de pagamentos a funcionários fantasmas através de cheques fraudulentos. Estão sendo processados 24 réus, quase todos familiares dela e servidores da Assembleia. Ao longo do processo, Rita resolveu colaborar com a Justiça e passou a entregar o esquema. A delação de Rita gerou ainda uma investigação no Tribunal de Justiça de 9 deputados estaduais. Ezequiel Ferreira de Souza, hoje presidente da Casa, Álvaro Dias, hoje prefeito de Natal, Nelter Queiroz, Getúlio Rego, Ricardo Mota, Raimundo Fernandes, Márcia Maia, Gustavo Carvalho e José Adécio. Todos estão sendo investigados. O governador Robinson Faria foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por obstrução de justiça. Ele teria pago propina a Rita das Mercês para que ela ficasse calada. Caso rumoroso, né? Vamos acompanhar. Por unanimidade, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram não decidir. Pois é, eles evitaram uma questão que poderia ter feito direto na definição de candidaturas à presidência da República. A pergunta é simples: quem responde à ação penal pode se candidatar? Veja na reportagem de Alex Guzmão. A consulta foi feita pelo deputado Marcos Rogério, do DEM de Rondônia. A pergunta é em tese, mas pode ter efeitos práticos. Atingir 2 candidaturas, de Jair Bolsonaro, que é réu no Supremo, e Lula, que já foi condenado, cumpre pena e ainda responde a 5 processos na Justiça. De acordo com a Constituição, se um presidente da República se torna réu, ele tem que se afastar do cargo. Por isso a pergunta: uma pessoa que já é alvo de um processo judicial pode tentar ser presidente? O TSE preferiu adiar a resposta. O relator do caso, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, alegou que uma manifestação agora poderia vincular futuras decisões do tribunal.
A rigorosa exigência de formulação de consulta eleitoral, somente em tese e abstratamente, concretiza a preocupação jurídica e judicial de evitar pronunciamentos que, sem a devida observância do indispensável contraditório e da ampla defesa, pilares de ferro do justo processo jurídico, apontem soluções de casos concretos que poderão, no futuro, bater às portas desta Justiça Eleitoral. Na prática, o assunto deverá ser debatido quando Bolsonaro e Lula pedirem o registro das candidaturas. Os ministros vão analisar a situação de cada candidato. No caso de Lula, a lei da ficha limpa deve retirá-lo da eleição, porque foi condenado em segunda instância. Já Bolsonaro vai depender da decisão que hoje os ministros adiaram. Uma correção. No início do programa, eu disse que minha convidada hoje, a promotora seria, né? A promotora Mariana Barbalho, da Cidadania. Mas, na verdade, minha convidada vai ser Fládija Souza. Fládija Souza, que também vai tratar do mesmo assunto. A gente vai conversar com ela sobre o transporte escolar na rede pública, que foi reprovado aí depois de vistoria em vários municípios do Rio Grande do Norte. Então, daqui a pouquinho, eu converso com Fládija Souza, promotora da Cidadania. Tá? Veja a seguir, universitários fazem mutirão para a declaração anual de microempreendedor individual. E mais, vans escolares entram na onda da greve dos caminhoneiros. O RN acontece e volta em instantes. Universitários do curso de Contabilidade fazem mutirão para a declaração anual de microempreendedor individual. O prazo da declaração encerra amanhã. Veja na reportagem de Milena Pontes. A Leoneide é microempreendedora desde 2013 e possui uma confecção de roupas. Apesar de ser enquadrada na categoria há um bom tempo, ela ainda tinha muitas dúvidas sobre as contribuições e declaração que precisa fazer todos os anos. Quando eu abri essa empresa, não me informaram a quantidade de impostos que tinha, só me disseram que eu precisaria pagar só meu INSS, quando na verdade não é. Eu estou tendo que pagar o imposto da empresa que eu não fui informada. Para tirar dúvidas como as de Leoneide e ajudar no preenchimento da declaração anual do microempreendedor individual, estudantes do curso de Contabilidade de uma faculdade de Natal estão realizando um mutirão no Shopping 10, no bairro do Alecrim. Todo MEI ele tem por obrigação enviar essa informação, que se encerra agora dia 31, na quinta-feira, né? Então essa ação ela consiste em enviar e regularizar os CNPJs daqueles microempreendedores individuais. O documento é uma das obrigações que o microempreendedor individual deve cumprir anualmente junto à Receita Federal para comprovar que o MEI segue operando e enquadrado na categoria. Essa declaração ela consiste em estar informando a Receita Federal, né, dados de faturamento e se teve funcionários durante o ano calendário, né? É uma obrigação, então não é facultativo, né? O não envio acarreta, além de uma multa, pode ocasionar em um futuro cancelamento do CNPJ desses microempreendedores individuais. O serviço é gratuito e o atendimento segue até o final da tarde desta quarta-feira. Os motoristas do transporte escolar em Natal e região metropolitana realizaram um protesto hoje em favor da greve dos caminhoneiros. Eles também clamam pela redução no preço dos combustíveis. O repórter Jackson Damasceno acompanhou a movimentação. O protesto foi organizado por cooperados que trabalham em Natal e Grande Natal. Atualmente cadastrados são cerca de 500 e grande parte certamente esteve presente no protesto. Os motoristas de transporte escolar não trabalharam hoje, comunicaram pais, escolas e não fizeram transporte das crianças. O protesto é nacional. Aqui em Natal eles se reuniram na Praça da Árvore em Mirassol e tinham como destino o protesto dos caminhoneiros na BR-101 em Parnamirim. Eles reclamam dos aumentos do diesel e gasolina causados pela política de preços adotada pela Petrobras. O transporte escolar chegou no seu limite. Já estamos de deixar fazer nossas manutenções preventivas por causa do óleo diesel está consumindo todo o nosso, vamos dizer, nossa renda. E para não passar esse aumento para os pais, estamos nessa luta aí com os caminhoneiros
para baixar não só o óleo diesel, né, como também a gasolina. Pois é, a reclamação é geral. Transporte escolar na rede pública é assunto da minha entrevista no próximo bloco. Eu vou entrevistar a promotora Flávia Souza, da Promotoria de Cidadania. A promotoria investigou a operação do transporte escolar da rede pública do Estado. O serviço está reprovado, hein? Dos 1.350 veículos vistoriados, 1.000 apresentaram problema. Aguarde só um instante. O transporte escolar na rede pública estadual levou bomba, hein? Está reprovado. De 1.350 veículos vistoriados, 1.000 apresentaram problemas. Há casos de uso de pau de arara para levar os alunos. Minha convidada hoje é a promotora Flávia Souza, da Promotoria de Cidadania, o centro que dá apoio aos promotores e que trata do assunto. Boa tarde, promotora. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde a todos. É um quadro desalentador, né? Sim, essas vistorias que são feitas semestralmente, apesar de a gente ter identificado que vem havendo progressivamente a redução no número de uso de veículos que são de carga e adaptam-se indevidamente, chamados pau de arara. No caso do pau de arara, né? No início, essas vistorias a gente iniciou em 2014 juntamente com o Detran. Elas eram feitas, mas de 2014 para cá o Ministério Público formou um termo de cooperação com o Detran e essa parceria permite que a gente tenha acesso a esses dados e faça esse controle para repassar tanto diretamente aos municípios, aos gestores, como aos promotores de justiça, visando justamente a sanar esse tipo de irregularidade. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, quantos casos de pau de arara foram identificados nessa última vistoria? Os dados que nós temos, porque está em andamento o primeiro ciclo de 2018, então esses laudos serão recebidos ainda. Referente a isso, então nós temos isso. Nós temos os do ano de 2017 e no último ciclo foram identificados 4. 4 municípios? Isso, 4 municípios que ainda tinham esse tipo de veículo. A senhora lembra do nome assim deles? Nós temos João Dias, salvo engano, Antônio Martins, isso e agora me foge a memória, realmente, porque nós temos dentre foram 143 municípios, né? Mais de 140 sim, que são vistoriados. Né? A intenção das vistorias é que todos os veículos passem semestralmente, né? O mesmo veículo. Eu vou pedir à produção anotar no papel e trazer aqui para mim, para a gente dizer exatamente os municípios corretamente, né? Perfeito. A gente vai pegar com a produção aqui. Perfeito. Pois não, diga. Então, assim, a intenção da vistoria é de que o mesmo veículo ele seja vistoriado tanto no primeiro ciclo quanto no segundo, e isso em todos os municípios, né, do nosso estado, porque consta no Código de Trânsito que, além do veículo ele ser cadastrado, registrado como tal, como um transporte escolar, né, que tem que ser um veículo de passageiros, ele precisa ter essa vistoria semestral, além das outras que regularmente tenham que ser feitas por todos os veículos. Então, isso tem que estar exposto no veículo, esse registro como tal, ficar visível. Isso é importante para a população saber que aquele veículo foi vistoriado, né, e ter também esse controle. Não é? Então, assim, aliás, o papel da população é muito importante na fiscalização, né, promotora? Independente da área, né, independente do assunto, né? Certamente. Esse tipo de atuação com as vistorias permite que o Ministério Público atue de ofício, não é? Assim, porque a gente está tendo ciência e promove uma atuação. Mas há também nas promotorias uma demanda considerável que vem da população em virtude de denúncia de um veículo que deixou de ser vistoriado ou de um uso irregular daquele veículo, das condições inadequadas. Então, como esses veículos, eles exercem uma atividade rotineira diária e estão constantemente sofrendo, não é, decorrências do uso, muitas vezes inadequado, então há uma variação constante, por isso essa necessidade de ser semestral. Nós temos uma variação na qualidade destes veículos, não é? Então, aproveitando aqui só para constar que
provavelmente, assim como vem ocorrendo nos demais ciclos, no mesmo ano, em 2017, nós tínhamos no início do ano 6 municípios identificados. Depois ficaram 4, né, no último ciclo. João Dias, que a senhora falou. João Dias, Antônio Martins, São Miguel e Luiz Gomes. Pronto, então, são os 4 aguardamos, né? Foram adotadas medidas por parte do Ministério Público em relação a cada um destes municípios e nós aguardamos este segundo ciclo, né, este primeiro ciclo de 2018 para verificar a situação atual. A senhora deve ter tomado conhecimento, né, porque o caso teve uma repercussão nacional, de uma criança, se eu não me engano, uma aluna de 12, 13 anos, que foi jogada para fora do ônibus, né, e morreu. Não sei exatamente, não estou lembrando aqui exatamente em qual estado, né? Exatamente pela falta de condições do transporte escolar. Esse tipo de ocorrência não foi registrado aqui no Rio Grande do Norte, né? Nós temos esse tipo de ocorrência e ocorrências envolvendo o transporte escolar de alunos. Por isso essa preocupação nossa, né, nessa fiscalização rotineira, para evitar esse tipo de acontecimento. Não de caso fatal, né? Sim, de ocorrência fatal. Morte. Exato. E aí, o tipo de acidente envolvendo o veículo, né? Que aí passa a ter uma apuração diferenciada em virtude da seara criminal. Não é? A gente atua na prevenção, mas em havendo uma ocorrência de um fato, né, dessa natureza, ele passa a seara criminal. Então acontece casos fatais. Qual foi o último, a senhora lembra? Nós tivemos recentemente, agora, né, na comarca lá de Currais Novos, um fato justamente à porta de um veículo, especificamente no município de Cerro Corá, em que estava com um defeito, né, à porta do veículo. Então é recorrente isso, né? Quer dizer, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas em todo o Brasil. Em todo o Brasil. E que tipo de irregularidade, inconformidade foi encontrada, além, claro, do uso de pau de arara, das condições aí de porta que se abre com os alunos e o carro em movimento? Que tipo de irregularidade a senhora poderia destacar? Constantemente, assim, a gente tem identificado nessas vistorias, não é, que a gente vê a questão de para-brisas rachados, quebrados, isso pode ocasionar acidentes, né? Os extintores vencidos também ocorrem. O aparelho de medição de velocidade, que é obrigatório, que o transporte... Tacógrafo, isso. Né? Porque ele registra justamente, né, e ele precisa estar, em cada vistoria dessas, haver essa conferência e verificar. Então, muitas vezes está ou com a irregularidade, não está funcionando, a ausência. Então, isso é também comum. E é um equipamento importantíssimo, inclusive, para apurar causas de possíveis acidentes, né? Perfeito, exatamente. Até para apurar a responsabilidade ou do motorista, ou do dono enfim, de quem cuida do transporte escolar, né? Exato. Hoje a gente tem assim 2 vertentes que atuam no financiamento, né, no auxílio aos municípios, porque o transporte escolar é responsabilidade do ente que tem aquele aluno na sua rede, seja município, seja estado. Então existe tanto através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, existem repasses que são feitos, né, em caráter subsidiário, para que o município ele mantenha a sua frota, no caso é o PENAT, não é? Existe um repasse que é feito em 10 parcelas durante o ano para aquele município, para manter frota, trocar pneu, ou mesmo quando ele faz a alocação daquele veículo. Na sua avaliação, promotora, não faltam recursos, né? Existe sim a necessidade de se priorizar, o município priorizar a aplicação de recursos nessa área. É um programa, assim como a alimentação escolar ou outros programas de material didático, o transporte escolar, ele é um programa essencial para o acesso e a manutenção daquele aluno na rede. Eu perguntei que o problema não é a falta de recursos, porque há recurso destinado para isso. Sim. Tanto para aquisição, manutenção e o uso durante todo o ano. Né? Perfeito. Então, esse dinheiro pode ser desviado para outra finalidade, né? Exato. Existe o portal do FNDE que traz lá os repasses que são feitos. A gente tem também um programa que chama Caminho da Escola, que é também vinculado ao Ministério da Educação e que permite, através de uma linha de financiamento, que a gente tenha a renovação da frota para essas situações de veículos que já estão fora de uso adequado. A senhora fez a lista de irregularidades, mas assim, pneu careca, freio também, tudo isso é verificado nessa vistoria, né? Tudo isso, além da condição do motorista também. As condições, no caso, porque ele precisa ter uma habilitação. Né? Exato, ele precisa ter um curso específico para transportar alunos, né? Fazer esse tipo de condução.
levando em conta as vistorias dos anos anteriores, né, de, sei lá, 2015 para cá, a coisa melhorou ou piorou? Os números variam porque a gente tem anos em que foi verificado um maior número de veículos que compareceu e outros não, não é? Mas a gente tem visto sim que está decaindo a condição de veículos adaptados, em condições aptas, não é? Então esse número vem reduzindo. O envelhecimento da frota? Sim, veículos? É um dos motivos também. Agora, a senhora bem disse, mais de 140 municípios vistoriados. Rio Grande do Norte tem 167 municípios. Porque a vistoria não alcançou todos. Isso. A intenção, não é de que se ocorra em todos os municípios. São feitos, através desse termo de parceria que nós temos com o Detran, o município ele é dividido em regiões. E aí há uma programação de ciclos e todos aqueles municípios daquela região precisam remeter naquela data específica. Então, municípios deixam de apresentar os veículos. Alguns aconteceu apresentam, agora também. Sim. A gente identifica isso e também, através dessa listagem, os promotores atuam. E, além, em caso de acidente, a penalização, tal, do ponto de vista criminal, no caso, quem não participa ou não se apresenta para a vistoria sofre alguma penalidade? Sim, a instauração do inquérito civil, não é? Nós temos em curso nas promotorias e aí tem também a responsabilização, que pode ocorrer aí tanto na esfera civil como na esfera, no aspecto da improbidade administrativa, não é? São várias possibilidades, ou no aspecto criminal. Esse trabalho da promotoria, no caso do centro, é um centro de apoio às promotorias de defesa da cidadania. Isso ocorre em todo o estado? Vocês vão a cada local ou só recebem os dados? Nós recebemos, isso é feito, né, nós apoiamos, isso é feito em loco, né, através, especificamente com relação ao transporte escolar, é feito lá junto a essas regiões. Não é? Então, esse material é recebido do Detran, o Detran tem conhecimento, a gente repassa aos gestores, inclusive, diretamente, tão logo recebe, assim como ao promotor de justiça. De 0 a 10, qual é a nota que a senhora daria, professora Flávia? Se a gente está aí com esse percentual, né, 1.350 veículos vistoriados e a gente tem aí 350. Mil, né? Não, e 1.000 que apresentaram um problema, né? Eu acredito que fica aí perto de um 4, né? Nota 4, né? É verdade. Está muito abaixo da média, hein, promotora? Com certeza. É isso aí. Que realmente esse trabalho da promotoria renda frutos e que a gente possa ter uma melhoria no atendimento do alunado na rede estadual no que diz respeito ao transporte escolar. E esse não é o único problema da rede de ensino estadual, né? Com certeza. Eu gostaria de divulgar o número, né, de denúncias do Ministério Público. A gente tem tanto o número 127, que é o 127, que recebe denúncias, como temos um WhatsApp também, 988634585, um e-mail, disque.denuncia@mprn.mp.br e temos também o número da ouvidoria. Vamos falar devagar. 127 é um dos números. É um dos números. WhatsApp. Pode ser discado. 988634585. E o e-mail? disque.denuncia@mprn.mp.br. Pois é. E qual é o número da ouvidoria? É um 0800 284 8484. É isso aí. Eu queria agradecer a presença da promotora Flávia Souza, ela que é da Promotoria da Cidadania, vai falar com a gente aqui sobre o estado do transporte escolar na rede pública estadual, que está muito ruim, levou nota 4 aqui na nossa entrevista. Muito obrigado. Obrigada a todos. É isso aí. O RN Acontece fica por aqui, obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Vem aí o Robson Cidadão, Robson Carvalho. Veja a reprise do programa no portal No Minuto. O RN Acontece volta amanhã. Até lá.